Olá galera, beleza? Aqui é o professor Giba na área e hoje nós vamos para mais uma aula de História Geral e o assunto nosso hoje é a Primeira Guerra Mundial, a chamada Grande Guerra. E eu vou passar aqui para vocês algumas informações pertinentes aos exames vestibulares e também as provas que porventura vocês tenham que realizar nesses primeiros meses agora do ano de 2020. E é um assunto muito corriqueiro nos vestibulares e em outros exames também. Por isso, então, meus queridos, se liga aí na dica, porque hoje nós vamos trabalhar aqui, passar nossos 10, 15 minutinhos falando de um assunto importante, relevante para a historiografia. Então, hoje nós estamos aqui, o nosso assunto é Primeira Guerra Mundial. E nós começamos a falar desse grande conflito que, segundo Eric Hobsbawm, foi o conflito da tecnologia da morte, né? Nunca se matou tanto na história da humanidade. Para nós termos uma ideia aqui, em todo o contexto de Primeira Guerra, mais de 10 milhões de pessoas foram mortas nessas batalhas, né? Mas nós vamos abordar aqui os antecedentes, alguns acontecimentos dentro da Primeira Guerra e o seu desfecho, como que ela acaba e como ela repercute para o mundo no início do século XX. Meus queridos, primeiramente nós temos que observar que a Europa, no final do século XIX, ela vinha passando por um momento de diplomacia, né? Essa diplomacia ocorria entre os países europeus e esses países europeus eles estavam num processo conhecido como imperialismo. A expansão dos mercados europeus da Segunda Revolução Industrial para regiões periféricas da Ásia e da África. E nesse sentido, então, os países europeus buscavam o que nessas regiões? Mercado consumidor, mão de obra barata, e locais para reinvestir o capital. Lembrando que nesse momento da história nós estamos vivendo a Segunda Revolução Industrial, que marcou o quê? A ascensão do capitalismo financeiro e também do capitalismo monopolista. Então os países da Europa buscavam colônias em outras regiões para ampliar os seus negócios, para ampliar o seu capitalismo. Bem, sendo assim, nós vamos observar que no final do século XIX e início do século XX, nós teremos uma concorrência, nós teremos uma disputa, nós teremos uma rivalidade entre os países europeus que disputavam esses mercados. Nós vamos ver então, de um lado nós temos países que estavam avançados no processo de industrialização, é o caso, por exemplo, da Inglaterra e da França, e outros países que tiveram seu processo de industrialização de forma tardia, atrasada, como, por exemplo, a Alemanha e a Itália. Nesse contexto, então, queridos, Alemanha e Itália, que tiveram seus processos de unificação do século XIX, começam, então, a disputar mercados com as grandes potências capitalistas. Resultado disso tudo, meus queridos, foi o que nós chamamos de uma paz armada. Os países da Europa investiam em tecnologias de guerra, armas. Nós não podemos esquecer que nessa época também foi a chamada Bela Época, ou Belle Époque europeia, onde a qualidade de vida do europeu melhorou muito como resultado, né, desse processo de expansão do imperialismo. E nós vamos ver que no início do século XX, os países europeus eles não confiavam um no outro. E o que você faz quando você não confia na pessoa, no país inimigo, daquele que está desenvolvendo armas, daquele que está procurando concorrer com você? Você vai arrumar aliados. E nós vamos ver que no início do século XX nós teremos então a formação dos grandes blocos, né? Os grandes blocos militares. Esses blocos militares derivavam de antigas rivalidades, né? Uma dessas rivalidades, por exemplo, demandava ainda lá da época, do tempo da Guerra Franco-Prussiana, quando os franceses perderam seu território, o território da Alsácia-Lorena, para os alemães. Além disso, também nós tínhamos na região do Marrocos uma disputa entre alemães e franceses que disputavam a região,
Outra situação que se configurava nessa época também era a construção de uma grande estrada de ferro feita pelos alemães, e conhecida como Expresso do Oriente, que visava buscar o petróleo da região do Iraque. Vários fatores, como por exemplo a Inglaterra e a Alemanha, que disputavam para ser a principal potência, a principal economia da Europa. Enfim, dentro de todo esse contexto, de todo esse barril de pólvora, nós tínhamos o quê? A região dos Balcãs também, que era uma região delicada, delicada até hoje, né? Mas naquela época nós podemos entender que ali havia várias etnias, vários grupos étnicos, e esses grupos étnicos também lutavam pela soberania dos povos. O que seria isso? O desejo de formar um país, uma nação. Bem, consequentemente, meus queridos, voltando aqui à questão dos blocos militares, diante desses problemas, diante dessas disputas e antigas rivalidades, nós teremos então no início do século XX a formação das chamadas grandes alianças, né? Então, essas grandes alianças, nós podemos dividir em dois blocos aqui, conhecidos, né, como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, né? Então, os blocos formadores da Tríplice Entente eram países que já estavam no seu processo de desenvolvimento do capitalismo e armamentístico, como França, Inglaterra e Império Russo, apesar da Rússia ainda enfrentar alguns problemas econômicos. A Rússia tinha uma grande extensão territorial e também tinha interesses numa região, na região dos Balcãs, que era a região disputada também pelo Império Austro-Húngaro e o Império Alemão. E desse lado, então, da Tríplice Entente, eles não abriam mão do quê? Das suas conquistas territoriais do final do século XIX. Por outro lado, nós temos a Tríplice Aliança, conhecida também como potências centrais, formadas por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Esses países desejavam uma melhor partilha das regiões periféricas, da África, da Ásia. Então eles queriam mais terras, queriam mais locais para expandir o seu capital. Bom, desenhei aqui rapidamente, né, um quadro de pré-guerra, de pré-grande guerra. Primeira Guerra Mundial só vai ter esse nome, né, Primeira Guerra Mundial, depois que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Queridos, então, nós vamos ver que a formação das potências centrais ou Tríplice Aliança, eles disputavam mercados, queriam esses mercados, mercados econômicos da Ásia, da África, para poder expandir o seu capital. Muito bem, e aí vamos observar agora que existia o chamado barril de pólvora. E o que era esse barril de pólvora, né? O barril de pólvora da Europa estava na chamada região dos Balcãs, a Península Balcânica, né? A Península Balcânica nós vamos ter ali um imbróglio, um problema muito sério, porque a Áustria-Hungria dominava a região da Bósnia, formada, né, principalmente por eslavos. Sua vizinha, a Sérvia, era formada também por eslavos e desejava a independência do seu país vizinho, lembrando que a Albânia já tinha conquistado a sua independência também. Mas tudo começa com a morte do arquiduque, né, Francisco Ferdinando, príncipe da Áustria-Hungria, que em visita à capital da Bósnia, Sarajevo, em 1914, foi morto por um grupo terrorista erradicado na Sérvia, chamado Mão Negra. Esse grupo, então, assume a autoria do atentado e logo nós vamos ver que a Áustria-Hungria ligou a Sérvia ao atentado ao seu príncipe arquiduque Francisco Ferdinando. O resultado disso foi uma declaração de guerra por parte da Áustria-Hungria à Sérvia. E essa declaração acabou acionando o gatilho da Primeira Guerra Mundial, ao ponto em que sérvios, eslavos eram aliados da Rússia. Só a título de informação aqui,
Os russos também são de etnia eslava, e os russos também estavam de olho na região dos Balcãs. O resultado disso foi a eclosão da Primeira Guerra, pelo fato de que a Rússia declara guerra à Áustria-Hungria, pelo fato da Áustria-Hungria ter declarado guerra à Sérvia, e isso vai movimentando todas as engrenagens da Grande Guerra, ao ponto em que a Alemanha também tinha os seus planos, sua pretensão de expandir o seu território, e dessa forma, então, eles atacam, né? Eles declaram guerra à Rússia, e, consequentemente, também nós vamos ter aí a entrada da França e a entrada da Inglaterra, fazendo com que os alemães marchassem, né, em direção aos territórios da França, e é onde vão se desenrolar várias guerras, como a Batalha de Sedan, a Batalha de Jutlândia, a Batalha de Marne. Então, só nessas batalhas nós temos aí mais de 3 milhões de pessoas mortas. Como eu disse para vocês, o decorrer dessa guerra levará a quê? Levará a 2 episódios importantes no transcorrer da guerra, que foi de 1914 a 1918. O primeiro episódio está relacionado à Guerra de Movimentos. Então nós vamos ter a Alemanha tendo que se dividir em 2 frentes, uma frente contra os russos no Oriente e uma frente contra os franceses e ingleses no Ocidente. E no segundo momento nós vamos ter a Guerra das Trincheiras. Então todos aqueles que acharam que a guerra ia ser rápida por conta da tecnologia se deram mal, porque a guerra demorou aí mais ou menos, né, quase 4 para 5 anos, e a tecnologia então fez com que esses soldados se entrincheirassem, se escondessem dentro de buracos fétidos, cheio de doenças, tifo, gripe espanhola. Então todo tipo de epidemia assolou os soldados durante a Primeira Guerra Mundial, gerando até mesmo uma perda da sua humanidade, dos seus valores mais humanos, que os tornavam mais humanos. Eles perderam isso no decorrer da guerra, e o resultado foi um desgaste para todos os lados, né? Foi um desgaste para a Tríplice Aliança, um desgaste para a Tríplice Entente, e a consequência disso foi que, no final da guerra, assim, por volta de 1917, a Rússia, que passava por problemas internos com a Revolução Bolchevique, que vai ser um assunto aqui para a nossa próxima aula, se retira da guerra, assina com os alemães o chamado Tratado de Brest-Litovsk, em 1917, e, posteriormente, os Estados Unidos, diante dessa saída da Rússia, de um enfraquecimento da Tríplice Entente e um fortalecimento da Alemanha, lembrando que os Estados Unidos aqui, eles tinham relações comerciais com os países europeus, com a Inglaterra e com a França, e temendo perder os seus parceiros econômicos, o presidente Woodrow Wilson, lógico, né, levado pelo fato de que ele poderia perder esses parceiros econômicos, mas havia casos também teve casos em que nós podemos diagnosticar aqui, nós podemos ver a interferência, né, a interferência da Alemanha na política americana, na tentativa de criar uma guerra entre México e Estados Unidos. E, além disso, também nós vamos ver que os americanos tiveram vários navios mercantes afundados em 1915, 1916 e 17. E por esses e outros problemas, os Estados Unidos, então, eles resolvem entrar na guerra no início de 1918. E os Estados Unidos, então, o presidente Woodrow Wilson, ele manda soldados bem armados, bem alimentados, bem preparados, bem equipados. E o fato é que na Alemanha também já havia um desgaste muito grande por conta da guerra. Ocorre um movimento interno, uma revolução na Alemanha,
que depõe Guilherme II e coloca um governo democrata, um governo social-democrata, um governo que vai se constituir a partir da cidade de Weimar, vai criar uma Constituição Social-Democrata, conhecida como a Constituição de Weimar e a República de Weimar. E essa República Social-Democrata vai exigir que os generais alemães assinem uma rendição com os americanos, né? Então, nós vamos ver que em 1918 teremos ali, então, a assinatura do armistício de Copim, e dessa assinatura do armistício de Copim, então, ocorre um cessar-fogo, não foi uma rendição da Alemanha, e dessa forma a Primeira Guerra termina. Agora vem o quê? Vem os fatores que contribuíram aí para a crise dos anos 20, né? Mas isso aqui vai ficar um assunto para a nossa próxima aula, né? Então, nossa próxima aula, então, nós vamos falar dos acordos do final da Primeira Guerra Mundial, lembrando aqui dos 14 pontos de Wilson, e também do Tratado de Versalhes, através da Conferência de Paris, que ocorrerá em 1919. Queridos, fica aqui a dica do Giba, um abraço para vocês e tudo de bom.